Olá, meus amores. Então, vamos dar continuidade à nossa aula, né? A gente já falei com você, já passei uma mensagem bem legal, a gente já fez a correção da atividade. Agora vamos no conteúdo, certo? Ó, a nossa aula de hoje, o nosso objetivo é identificar a informação principal de um texto. Para a gente entender, preste atenção, para a gente entender que tem uma informação principal no texto, nós temos que fazer uma coisa bem legal. E a tia falar sempre, é ler. Tem muito aluno meu que eu chamo de um por um na mesa, né, para fazer a leitura. Quando a gente estava no tempo integral, tia, mas eu sei ler. Eu sei, meu amor, que você sabe ler. A minha preocupação é que o aluno ele lê, mas ele não entende o que ele leu, porque ele não falta a concentração do aluno, né? Às vezes ele está lendo, mas está pensando em outra coisa. Além da concentração, falta ele ler com os pontos, né? Respeitando as vírgulas para poder dar coerência, clareza na leitura dele para ele poder entender. Então, quando tu for ler um texto, respira e começa a ler. Não precisa ter pressa. Ah, eu já terminei. Não, gente, tu tem que entender. Porque o nosso objetivo hoje é identificar essa informação desse texto, a principal. O texto ele te manda várias informações, mas a gente só quer a principal, certo? Aí a tia tem 3 dicas bem legais para dizer para vocês sobre isso, né? Olha só. A ideia central é a análise das frases e das palavras. Tu vai analisar o teu texto todo, as frases e cada palavra que ali está. Então, tu tem que te concentrar. Ah, tia, tem uma palavra difícil que eu não entendi. Qual é essa palavra? Gente, se vocês têm um mecanismo aí na casa de vocês, que é um telefone, a gente pode pesquisar, entendeu? Ou então coloca aqui, se você não compreendeu o significado daquela palavra, vai ficar difícil de você entender o seu texto. Então, volta e tenta entender o teu texto, certo? Para poder você conseguir ter a sua ideia. Nós temos 3 dicas. A primeira dica, faça uma boa leitura do teu texto. Tia, eu cheguei na metade do texto, na terceira linha, não entendi nada. Volta, meu amor. Toma uma água, dê uma respirada, volta para tentar ler, porque o texto ele tá te dando uma informação. Ele tá te mostrando a ideia principal, ou na primeira frase, ou na segunda, ou no último, ou no primeiro parágrafo. Tem que ler, né? A segunda dica, considere os parágrafos. Observe sempre o início do parágrafo. Não só, eu vou ler só o início, tia? Não. Fique muito atento ao começar a tua leitura, para quando você começa a ler, tu vai te concentrar, eita, tá falando disso, e para você dar continuidade. Se você fugir, pensar em outra coisa, não estiver concentrado, volta tudo de novo, que aí vai dar certo. A terceira dica, tente ter na mente que há uma ideia comum na frase. Tenta ter na mente que tem uma ideia ali naquele monte de palavrinha, tem uma ideia. O autor está tentando te passar algo, né? Vamos tentar entender o que é, certo? Aí nós temos o que, galerinha? Na apostila de vocês, eu vou passar uma atividade, mas eu vou logo explicar a apostila. Na apostila de vocês, nós temos o primeiro texto, é atividade 2, tá, gente? Da página 3. Na atividade 2 diz assim: escola offline tem desempenho inferior. É o texto, você vai ler, ok? Aí nós temos a primeira questão. A informação principal desse texto é... Qual é a informação principal desse texto? Eita, tia, sei não. Sabe? Se a gente lê, a gente sabe. Ler e entender essas 3 dicas que a tia deu. Ler, uma boa leitura, né? Se concentrar para ler. Considerar esse parágrafo todos, né? Ver se tá bem legalzinho, tu tá conseguindo compreender, então volta e faz uma leitura correta. A terceira dica é tentar ter na mente que há uma ideia. Tem uma ideia ali, gente, eu vou atrás dessa ideia. O que ele tá querendo me dizer? Certo? Aí eu tenho a opção A, B, C e D. Qual é a informação principal desse texto? Essa é a primeira. Vamos para a segunda. O segundo texto diz assim, pelo exemplo, é o texto, é o tema, né? Aí a segunda questão diz assim, em relação ao tema, a informação principal do texto, né, refere-se ao fato de quê? Ah, tia, tenho que ler. Ah, tia, eu tô com preguiça. Não vai dar certo. Temos que ler. Língua portuguesa a gente tem que ler, né, meus amores? Então, vamos ler, vamos entender para poder responder. Não te esquece que para você conseguir a informação principal do texto, nós temos que ter primeiramente uma boa leitura, uma concentração. Não é ler por ler, não. É ler para entender o que leu. Beleza? E na terceira questão,
Leia o texto, é um pequeno texto de Monteiro, eu acho que é Monteiro, alguma coisa como Monteiro, mas não é Monteiro Lobato não, alguma coisa como Monteiro, ok? E diz assim, na terceira questão, nessa carta do leitor, uma das informações secundárias, o que é a informação? Tem a ideia principal, né? E tem a secundária. A principal é aquela que você tá logo ali de cara. E a secundária é aquela como se fosse como se fosse acessórios, entendeu? Por exemplo, a minha ideia principal, o texto da Chapeuzinho Vermelho, a minha ideia principal é que a Chapeuzinho Vermelho chegue na casa da vozinha. Essa é a ideia do texto e leve a comida. Só que eu tenho os acessórios a colocar pelo caminho, né? Eu tenho o lobo mau, eu tenho o caçador, tenho a fala da mãezinha. Esse é só um exemplo que eu tô dando, ok, gente? Então, na terceira questão é uma informação secundária. Qual é essa informação? Ok? Gente, a aula de hoje, mais uma vez, é identificar a informação principal de um texto. Vamos identificar, vamos analisar direitinho, ler direitinho, né? Daqui a pouco eu vou passar mais um texto. É só uma pergunta, tá, gente? Esse texto você vai copiar, aliás, você não vai copiar o texto. Você vai copiar só as questões, tá, meus amores? A, B, C, só igual da outra aula. A apostila, a gente não precisa copiar, a apostila é de vocês. Marcou, manda pra mim, tá? No PV. Beijo, meus amores, tô com saudade. Qualquer coisa coloca aí no grupo, nada de PV, pra gente conversar.